todo do livro de Lucas, desde o versículo 1. Por quê, meus queridos? Eu quero falar, eu peguei um estudo para estar passando hoje, irmãos, que é menor, porque semana que vem nós vamos estar iniciando um estudo com a família. Vai ser um trabalho de 1 mês com a família, às quartas, às sextas e aos domingos. Então, nós vamos ter mais assunto voltado para a família, relacionado à família. E se eu começar um agora, aí eu vou só depois de setembro para me voltar nele. Então, eu vou tentar passar isso aqui hoje, né? E às vezes não dá para passar, mas tá bom, certo? E nós vamos falar sobre, olha aí para os irmãos ver, Lucas 9:1. Lucas 9:1. A missão dos 12. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Amém? Olha aí. Irmãos, Jesus convocou os 12 discípulos, né? E deu para eles o quê? Deu o quê? Autoridade. Deu para eles autoridade, deu para eles poder. Deus deu autoridade para expulsar demônio, curar os enfermos. Ele deu autoridade aos discípulos. Vai marcando bem aí. Então os discípulos estavam o quê? Revestidos de poder. Eles estavam com a autoridade de Jesus sobre a vida deles. E nós vamos notar, meus queridos, que nós, seres humanos, nós somos muito falhos. Por mais que nós se encha do Espírito Santo, por mais que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, acabamos sendo falhos. E eu vou te provar aqui nesse texto de Lucas capítulo 9. Por quê? Porque os discípulos receberam o poder, receberam a autoridade para expulsar demônio, para curar os enfermos, né, para pregar o evangelho. Então eles tinham autoridade. Só que essa autoridade não foi o suficiente para apagar algumas fragilidades da nossa vida. Algumas fragilidades, porque tem hora que nós saímos da espiritualidade e entramos na onde? Na liberdade da carne. Nós saímos. Não é que o Espírito não é suficiente para fazer. Não, o Espírito faz. O Espírito Santo de Deus é poderoso. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas são as nossas fragilidades. Eles estavam revestidos, eles estavam com autoridade, eles estavam com poder. Mas nós vamos ver alguns defeitos, que mesmo tendo autoridade, mesmo tendo poder, os defeitos apareciam. E hoje nós queremos ter uma igreja perfeita, nós queremos ter um povo perfeito, sendo que a massa é a mesma. A massa é a mesma de todos os tempos. A mesma massa que fez o Adão e Eva é a mesma massa que eu e você somos. Não é outro barro, é o mesmo barro que eles foram feitos, nós somos feitos. Então nós somos dotados, marcados de fragilidades. E nós vamos ver, a primeira fragilidade, você vê no capítulo 9, versículo 1, o discípulo recebe essa autoridade. No versículo 12, aparece a primeira fragilidade deles. Lucas 9:12. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Olha aqui, Jesus estava com a multidão pregando a palavra. E entardeceu, foi ficando tarde, foi ficando de noite, né, foi chegando à noite, e os discípulos estavam cheios, né, de autoridade e de poder. Qual devia ser a decisão deles? Falou: Senhor, a multidão está aqui faz tempo ouvindo a palavra, seria bom nós arrumar alguma coisa para eles comer, para eles ir embora. Mas não, o que eles fizeram? Eles chegaram para Jesus e disseram assim: ó, Senhor, é o seguinte, despede a multidão, manda a multidão embora, manda a multidão embora.
a primeira fragilidade dos discípulos era a falta de simpatia, irmãos. Falta de simpatia. O que é isso? É efeito de atração por outra pessoa. Eles não foram atraídos, né? Não tiveram atração pelas pessoas que estavam ouvindo o dia todo Jesus falar. Então lhe faltou o quê? Simpatia com aquele grupo de pessoas. E muitas das vezes nós na igreja, nós às vezes não simpatizamos com alguém, ao invés de a gente tentar melhorar, ao invés da gente tentar fazer alguma coisa para simpatizar com todos, a gente quer evitar a pessoa, a gente quer fugir da pessoa. E era o que os discípulos estavam fazendo. Os discípulos, eles em vez de dizer, não, Senhor, nós vamos fazer o seguinte, nós não podemos mandar a multidão embora, porque a multidão vai morrer pelo caminho, vai desfalecer pelo caminho, não comeu nada, não alimentou nada, e nós precisamos de dar alguma coisa para eles comer. Mas não, ele diz, despede a multidão, Senhor, manda a multidão que vai embora, para que indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem, eles arrumam comida, pelo caminho, pelos campos, eles mesmos arrumam comida. Os discípulos não simpatizou com a multidão, meus queridos. Os discípulos não tiveram simpatia, não tiveram atração por aquela multidão, preocupação com aquela multidão. Gente, já está tarde, não podemos despedir esse povo com fome. Mas a preocupação deles era o quê? Nós não temos o que comer. Mas eles estavam com aquele que tem o poder do quê? De multiplicar. Aquele que tem poder do nada, fazer tudo para a honra e glória do seu nome. É ele. Então, havia falta de simpatia. E às vezes, irmão, falta de simpatia por alguma pessoa, por alguém, nos faz perder almas. Nos faz perder, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa não simpatiza com, não, mas você viu fulano, eu não vou muito com a fachada dele, não. Isso nos faz perder almas. Isso nos faz que vidas que eram para chegar até os pés do Senhor, não chegarão, porque ouviu às vezes uma informação de que fulano não gosta de ciclano, de fulano não vai bem com Bertano. Aí fala, mas se eles são assim, o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer lá se eles não combinam entre si, se eles guerreiam entre si, se eles brigam entre si? Então o que falta muitas das vezes em nós é o quê? Simpatia, simpatizarmos com as pessoas. A igreja primitiva, meus queridos, no início da igreja primitiva, a Bíblia diz que a igreja primitiva, ela caiu na graça da sociedade, ela caiu na graça do povo. Ela caiu na graça de Deus e caiu na graça do povo. O povo simpatizou com a igreja simpatizou com o povo. E todo dia Deus acrescentava almas que haviam de ser salvas na igreja. Por causa deste testemunho, por causa desta ação do povo de Deus que iniciou a igreja. Então os discípulos, mesmo recebendo a autoridade, mesmo recebendo o poder, eles aqui tiveram a sua primeira falha, que era falta de simpatia com o povo, de poder socorrer aquele povo que estava junto com ele. Segundo, lá no capítulo 9 ainda, versículo 28 a 32. 28 a 32. Foi na onde nós lemos. Aonde os discípulos estavam, Jesus foi orar, chamou os seus discípulos. Foi Pedro, Tiago e João. É o Pedro, Tiago e João, né? Pedro, Tiago, João. Sempre é eles. Sempre são os mesmos que estão. Subiu no monte para orar. E estando orando, transfigurou-se Jesus. E junto com Jesus, os discípulos viram o quê? Elias e Moisés. Eles viram, lá no Monte da Transfiguração. E naquele momento que eles viram, duas coisas acontecem, irmãos.
Duas coisas: falta de vigilância deles e falta de discrição deles, dos discípulos. Essas duas faltas ao mesmo tempo. Falta de vigilância, né? Falta de vigiar naquele momento. Por quê? Porque quando eles viram Jesus, viu Moisés e viu Elias, eles não souberam descrever, eles não souberam discernir qual era o maior. Porque naquele momento, por falta deles ter essa descrição de Jesus, essa descrição de Elias, essa descrição de Moisés, ele chegou: Senhor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. É bom estarmos aqui, mas só que é o seguinte: é bom nós fazer uma tenda para o senhor, uma tenda para o Elias e uma tenda para o Moisés. Irmãos, a autoridade maior ali era quem? Jesus. A autoridade maior era Jesus. E agora eles estavam: vamos fazer uma tenda para o Senhor, fazer uma tenda para o Elias e fazer uma tenda para Moisés. Hoje, muitos estão incorrendo no mesmo erro, falta de discrição na sua, não saber, meus queridos, descrever, não saber relatar, não saber detalhar o que é o certo e o que é o errado. Naquele momento, eles tinham que entender que Jesus é o maior. E hoje não é diferente, as pessoas hoje estão confundindo. Quantas igrejas que passou a autoridade que é de Jesus, passou para o arcanjo Miguel. Quantas pessoas que passou a autoridade que é de Jesus, passou para apóstolo, passou para sacerdote, consideram o apóstolo, consideram sacerdote mais do que Jesus, meus queridos. Não sabendo discernir, não sabendo relatar que Jesus ocupa o primeiro lugar na igreja, o primeiro lugar na nossa vida. E você vê igrejas, não é uma só não, irmãos. Tem igreja que estão orando em nome, e se diz evangélico, estão orando em nome de arcanjo Miguel. Que o arcanjo Miguel faz isso, que cura e tudo mais. Ou seja, é uma falta de descrever e de colocar no lugar certo o que é cada um. Os discípulos não sabiam. Os discípulos naquela hora podiam falar: não, Jesus é o nosso Senhor. Moisés foi líder do povo lá atrás, na lei. E Elias, dos profetas. Mas Jesus é maior que Elias, Jesus é maior do que Moisés. E por que eu vou fazer uma tenda para cada um deles? Por que eu vou fazer um nome para cada um deles? Então, irmão, quando você vê qualquer doutrina, qualquer ensinamento, e tem hora, esses dias me chegaram, me perguntaram sobre um assunto que umas igrejas estão trazendo aí. Eu falei: irmão, para de assistir isso. Você vai ficar louco da cabeça. Essas igrejas não têm compromisso, é herege, são heréticas. Elas estão para torcer a palavra de Deus e deixar o povo, com a cabeça enrolada. Fica com a palavra de Deus. Foi domingo agora. Aí as pessoas não querem saber, meus queridos. Naquela hora, Jesus falou para eles, né? Jesus mostrou para eles. Então, muitas das vezes nós temos autoridade, nós temos poder, nós temos graça, mas às vezes falhamos, não sabendo descrever, não sabendo ter uma descrição do que é ser crente, do que é Jesus, do que é a lei, do que é a palavra, e vão atrás destas situações. Pessoas que já eram crentes, muitos anos, estão voltando de novo ao passado, estão voltando de novo às tradições religiosas, estão voltando por não saber descrever, por não saber, mas é falta de vigilância, irmãos.
que eles estavam fazendo no monte, quando aconteceu isso? O que eles estavam fazendo? Orando. Oh, pastor, mas a gente ora, a gente reveste Deus. Mas eles não estavam tendo isso. Não estava, irmão. É igual muita gente está orando, e continua fazendo errado. E continua fazendo errado. Continua discernindo errado. Mas o que eu tenho que fazer? O que eu preciso? Foi o que os discípulos, nós vamos ver mais à frente, o que eles fizeram. Então, muitas das vezes, nós temos poder, nós temos autoridade, mas perdemos simpatia, perdemos a discrição e perdemos a vigilância. No versículo 40, nós vamos ver uma outra falha dos discípulos. Versículo 40. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Lá no versículo 1, o que é que Jesus deu para eles? Autoridade. Para quê? E aqui, eles expulsou? Não expulsou. Aqui eles não expulsaram. Lá no 1, eu dou poder para vocês, dou autoridade para vocês expulsar demônios, curar os enfermos. E aqui Jesus chega e fala, aí o pai, né, daquele jovem lunático chega e diz, eu roguei os seus discípulos para expulsar o demônio do meu filho, e eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Então tem hora, irmãos, que nós achamos, é por isso que eu sempre falo, às vezes tem pessoas que acham que são autoridades maiores, que pode, que faz e que passa e que manda e desmanda, mas não é assim. Os discípulos, não, isso aí vai sair, isso aí vai sair tranquilo. Sai! E ficou lá, né? E não é gritar não, irmãos. Não é gritar não. Quando a pessoa grita, o inimigo olha dá a entender assim, ele está com medo. Porque ele está gritando. Ele está gritando, por isso que ele está com medo. O inimigo sai na autoridade do quê? Do nome de Jesus. Ele não sai com Bíblia na cabeça. Ele não sai com sinal de cruz. Não, ele não sai com chute na canela. Ele sai no nome de Jesus. E quando os discípulos chegou ali, que o pai trouxe aquele menino, aquele jovem, para expulsar o demônio dele, que uma hora o inimigo jogava no fogo, outra hora jogava na água, outra hora... E os discípulos não conseguiram. Pastor, mas eles receberam um poder. Eles receberam autoridade para fazer isso. Mas aí Jesus vem e diz, geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vós sofrerei? Trazei-me cá o teu filho. Até quando eu vou estar com vocês, geração incrédula? Então Jesus estava dizendo que os discípulos não estavam o quê? Crendo. Porque o contrário de crente é o quê? Incrédulo. É incrédulo. Geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês, vocês vão sofrer ainda? Até quando eu vou estar com vocês, vocês vão estar passando aperto ainda? E muitas das vezes, irmãos, isso acontece conosco. Aí a Bíblia nos diz que, e quando vinha chegando, o demônio derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e o curou o menino e entregou ao seu pai. Aí o que os discípulos ficou? Envergonhados. Envergonhados, porque eles não conseguiram. Eles não tiveram a autoridade que Jesus tinha dado para ele lá no versículo 1. Por isso que Jesus falou, geração incrédula. Eu dei poder para vocês, eis que eu vos dou o poder, vos dou a autoridade, e vocês não crêem, não acreditam que sai. Só que aí os irmãos vão ver que, lá num outro evangelho, Jesus vai explicar para ele, essa casta de demônio só sai com o quê? Com jejum e oração e jejum.
esta casta só sai. Mas os discípulos não estavam preocupados. Então, quando falta poder, irmãos, na nossa vida, falta de poder, causa vergonha. Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13. Atos, capítulo 19, versículo 13 a 16. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Falta de poder causa vergonha. Por quê? Paulo, na sua 3ª viagem missionária, esse episódio aconteceu. Os filhos de Sevas viu Paulo expulsar demônio, achou bonito. Nossa, eu queria também isso aí, queria fazer isso também. E foram, porque falou, quem sabe eles, igual o Elimas lá, o encantador, que achava que o dom de Deus era bom para ele ganhar muito dinheiro. Quem sabe esses aqui, os filhos aqui, né, de Sevas também, o Paulo está pondo a mão na cabeça das pessoas, os demônios estão saindo, está dando cada grito e vazando. Nós vamos fazer isso aí também, quem sabe, fonte de lucro. Vamos ganhar muito dinheiro. E saiu, irmãos. E a Bíblia nos diz que nós expulsamos demônio em nome de quem? Em meu nome. Vai fazer o quê? Expulsarão os demônios. Aí esses moços aqui, via Paulo expulsar, e achou bonito, vamos fazer do mesmo jeito aí. Só que eles não tinham, irmãos, o ensinamento correto para fazer isso. Porque quando eles foram expulsar, quem que eles colocou em primeiro lugar? Paulo. Eles colocou Paulo. Olha aí. Versículo 13. Algum dos exorcistas judeus ambulantes tentava invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus. A quem? Paulo prega. Eu vou te expulsar em nome de Jesus, aquele a quem Paulo prega. O inimigo olhou, o quê? O que vocês estão falando? Vai sair em nome de Jesus, daquele que Paulo prega. Aí o endemoniado olhou para eles e falou assim: eu bem sei quem é Jesus, e conheço Paulo. Agora vocês, quem que vocês é? Quem que vocês é? Aí naquela hora, porque naquela hora que o inimigo muda a voz, a pessoa assusta, né? Porque a pessoa está conversando, de repente sai uma voz grossa. Aí o pessoal já afasta para trás e fala: opa, peraí, o negócio que deu errado. Eu sei quem é Jesus, e bem sei quem é Paulo, hein? Agora vocês, quem sois? Aí o que o endemoniado fez? Saltou sobre eles. E assenhorou de quantos? De 2. O que é assenhorar? Possuiu, tomou os 2, segurou. É igual aqueles, irmãos, que acham que o inimigo sai com a força do braço. Deixa que eu seguro. Ele joga,
ele joga lá na teia. Segura não, segura é o nome de Jesus, é a autoridade do nome de Jesus. Não é porque fulano é santo, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Não, é o nome de Jesus Cristo, meus queridos. Paulo aqui, ou seja, Lucas escrevendo aqui, ele fala, olha, aquela pessoa possessa assenhorou de 2 deles. Fez o quê? Olha aí o que fez. Saltando neles, o que tinha um espírito maligno, assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles. Por que pôde mais do que eles? Porque eles não tinham a autoridade de Jesus. Eles não tinham a vida com Jesus. E assenhorou deles, pôde mais de tal maneira. O que o inimigo fez com eles? Eles foram embora de que jeito? Nus e feridos. Saiu daquela casa. Então, irmãos, Jesus nos deu poder. Agora, não é porque Jesus me deu poder que eu estou poderoso toda hora, não. Não é porque Jesus me deu poder que eu estou forte toda hora, não. Que você está forte toda hora, não. Igual pessoas que dizem assim, deixa o inimigo vir, eu piso na moela. Pisa nada. Não pisa. Se Jesus não estiver na nossa vida, irmão, nós estamos roubados. Por quê? Porque quando você está firme, quando você está firme na presença do Senhor, você pisa no inimigo. Você vence o inimigo. Mas se ele encontrar uma brecha e você sair da presença do Senhor, aí já era. Aí já era. Por isso que Jesus estava falando, olha, você está muito incrédulo. Seja crente e não incrédulo. Então, falta de poder. Mas eles tinham recebido o quê? Poder. Autoconfiança, né? Autoconfiança. É a geração de hoje. Autoconfiança. E nós não podemos ter autoconfiança. A nossa confiança tem que estar no Senhor Jesus, meus queridos. Eu não posso me autoconfiar. Não, eu vou lá, igual eu preguei das outras vezes, eu prego, o fogo vai cair. Não existe isso não, irmãos. Sansão, quando ele pensou, como das outras vezes, eu vou lá e vou acabar com os filisteus. O que aconteceu? Os filisteus acabou com ele. Porque tem hora que nós pensamos que somos ainda aquele que éramos. E para nós sermos aquele que éramos, precisamos andar como nós andávamos. Para ser como éramos no passado. Para ter autoridade do nome de Jesus. Não é igual, às vezes, as pessoas estão ensinando, dizendo, não, você tem um estoque lá, você tem um estoque. O estoque vai acabando e Deus vai... Não, irmão, não existe isso não. Não existe. Nós temos que estar munidos todo momento, toda hora, todo instante, com poder e com autoridade. Vamos mais. Aí os discípulos, nessa quinta falta, que nós vamos ver, Lucas 9:46. Lucas 9:46. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Olha aí, irmãos. Os discípulos eles não exemplavam. Eles tinham recebido poder, autoridade. Jesus já tinha censurado eles já 4 vezes sobre os erros deles até aí. E agora lá vai eles conversando pelo caminho. E a discussão entre eles, qual era? Pedro, sou maior que você. Viu? Eu sou maior que você. Gente, João.
Ô Tiago, eu sou maior que você. Mas peraí, gente. Eles não estavam com autoridade, eles não estavam com poder. Olha para você ver, agora surgiu uma discussão. Eu sou o maior. Eu sou o maior. Aqui era falta de quê? Humildade. Faltou humildade nos discípulos para considerar o meu irmão superior a mim. Eu nunca achar que eu sou o melhor. E Jesus deixou uma palavra bem dura. Se alguém quiser ser o maior, faça-se servo de todos. O que é servo? Escravo. Seja escravo de todos. E quem quer, irmão, ser escravo dos outros? Quem quer servir os outros? Tem gente que está carregando carteirinha, sustentando uma coisa que não é dele, irmão. Sustentando uma coisa que não é nossa. Deus apenas deu título para nós, pastor, presbítero, diácono, evangelista, para nós usarmos aqui, mas Ele não disse que nós seríamos melhor do que ninguém. Ele não nos disse. E hoje existem pessoas que para você falar com elas, você tem que marcar audiência. Você tem que passar pela secretária, depois pela vice-secretária, terceira secretária, quarta secretária, e chegar no... Como é que chama quando o prefeito tem o quê? Assessor, tem que chegar no assessor, aí o assessor chega, eu vou te passar para o superintendente fala assim, olha, quando você chegar lá, você já está morto. E aqui os discípulos estavam, eu sou o maior. Qual era o maior, irmão? Nenhum. Quem que expulsou o demônio? Quem? Jesus. Então quem era o maior? Jesus, aí. Como que eu vou roubar o lugar que pertence a Jesus, meus queridos? Como que eu vou querer ser estrela? Como que eu vou querer ser o sol? Se Jesus é o sol da justiça. Eu sou apenas um astro nesse mundo, e o astro precisa, para ele brilhar, ele precisa de estar coberto pelo sol da justiça, para que ele brilhe. Eu não tenho brilho próprio, você não tem brilho próprio. Quem faz você brilhar é a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida e na minha vida. Aleluia. Vocês lembram? Olha para você ver. Esses discípulos deu trabalho para Jesus, irmãos. Por isso que a gente passa aperto com o obreiro, passa trabalho com o obreiro. Eles deu trabalho para Jesus, por quê? Aí lá vai, chega a mãe. Um dia chega a mãe de Tiago e de João, os filhos de Zebedeu. A oração dela para Jesus. Você sabe qual foi? Senhor, o Tiago e o João, o senhor sabe, né? Filho do trovão. O senhor faz favor, né? Lá no teu reino, o senhor põe o Tiago de um lado e o João do outro. Louquinha da cabeça a mãe deles. E eles mais doidos ainda de... Capaz que incentivou a mãe. Mãe, pede, porque se eu só pedir, Jesus vai atender. A senhora é mais velha. Pede. Se a senhora pedir, ele vai pôr o Tiago à esquerda e eu à direita. Aí estava igual os discípulos aqui, ó. Eu sou o maior. Eu sou o Pedrão. O outro, eu sou o João. Eu sou o maior. Aí Jesus chega e acaba com a festa deles. Aí Jesus vendo o pensamento. Irmão, Jesus estava vendo. Porque Jesus não precisa nem de ouvir falar, Renata. Só de nós pensarmos, ele já sabe. Ele estava lá, eu sou maior. Quem sabe, vamos supor, eu vou fazer aqui uma ilustração. O Pedro está lá dentro do coração dele. Tiago aí está pensando que é alguma coisa. Jesus é comigo, é comigo. O João, eu deito no ombro dele, no pescoço dele. O outro,
O Judas nem fala. O Judas, aí está lá. Aí Jesus veio, espera aí. Aí Jesus na hora não falou nada. O que ele fez? Pegou uma criança. Aqui, ó. Qualquer que receber esta criança em meu nome, a mim, recebe a mim. E recebe o que me enviou. Porque entre vós, todos que for menor, esse é o grande. A matemática de Deus é diferente, né? A matemática de Deus, 1 e 1 é quanto? Não. 1 e 1 é? Na matemática de Deus, irmãos. Agora vocês não são mais dois, mais uma só? 1 e 1 é igual a 1. Aí Deus chega, você quer ser o maior? Então você é o mais pequeno. Você vai limpar a igreja, o diácono, o presbítero, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Você quer ser o maior? Pega um grandão, irmão, pega um grandão e manda ele. Hoje você podia lavar o banheiro. Que isso, eu sou diácono, eu sou presbítero. Você é coisa de diácono. E não tem disso não, irmãos. Tem disso não. Eu não vou citar o nome aqui. Teve um pastor de convenção grande, irmãos, no Brasil. O irmão chegou lá, chegou um missionário, não sei de onde lá, e o pastor lá limpando o alpendre da igreja, uma enorme igreja. Ele chegou, pastor, meu senhor, seu zelador, eu queria falar com o pastor fulano de tal, não vou citar não, ele já até partiu para o Senhor. Aí ele falou, não, peraí, daqui um pouquinho chega. Agora mesmo ele senta lá e conversa com você. Aí acabou de limpar lá, passou o pano, limpou e tudo. Sentou lá na cadeira. Pode vir. Não, eu quero falar com o pastor fulano de tal. É o mesmo. Uai, mas o senhor... Meu filho, eu sou porteiro, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou evangelista, sou pastor. E sou crente. Porque tem gente que... O que você é lá na igreja? Eu sou pastor. Ele nem crente, nem mais. Você é crente? Não, eu sou pastor. E para ser pastor tem que ser o quê? Crente. Aí. Para ser pastor tem que ser, crente, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Cheguei no fim. Missionário. Sofre. Aí a pessoa, hoje, irmão, hoje não tem degrau mais, né? As pessoas já aceitam Jesus hoje, quando é amanhã, já está com uma portinha aberta ali embaixo ali. O que você é? Eu sou pastor presidente. Dele, da mulher dele. E mais uma meia dúzia. Oh meu Deus, aonde nós estamos chegando? Aonde que está a humildade aí? Eu sou o maior. Nossa, lá, olha quem que o pastor pôs para pregar hoje. Pelo amor de Deus, jogou o culto fora. Ô irmão, Deus usa quem? Eu compartilhei um negócio lá no Facebook, depois os irmãos dão uma olhada lá. Uma criança numa igreja, no Rio de Janeiro, esses dias agora. Deus tomou ela de uma forma tão grande, na igreja Lagoinha do Rio de Janeiro. Irmão, foi tremendo o que Deus fez. Jesus batizou com a Espírito. Eu vi que lá foi, vixe. Então, Deus usa quem Ele quer, irmãos. Nossa. Olha lá. A irmã está cantando. E se fosse eu, gente, o fogo já estava descendo. E se eu estivesse pregando, nossa, olha, aí essa colocação eu não fazia. Ô irmão. Sabe o que Deus vai fazer? É igual o pastor teve uma visão. Ele falou que tinha uns pescoçudos na igreja. Pescoçudo que eu falo
grande, quer ser melhor que os outros. Aí eles que teve uma visão, diz que começou a vir uma navalha andar dentro da igreja. Ali lá no púlpito, passava, aí a pessoa tinha que abaixar. Aí eles olhavam, lá vem ela. Aí, mas chegava a hora que não tinha jeito, a hora que voltava, já, pá, o pescoço caía. Essa navalha estava mostrando que Deus ia fazer o quê? Estava mostrando o quê? A igreja, ela é nivelada. Nivelada. O primeiro pescoçudo que subir para cima, rola. O primeiro que achar que é, Deus vem e você não é. Você não é. E nós não somos mesmo, irmãos. Tem um versículo, não sei se é em Coríntios, se é em Romanos, que fala assim, ó, tem gente que recebeu e usa o que Deus deu como se não tivesse recebido de ninguém. Você já viu esse versículo? Tá? Como se não tivesse recebido, que era dele mesmo, irmão. Nós não temos nada, nós não temos dom, nós não temos talento. Todo talento, todo dom vem de Deus para a nossa vida, meus queridos. E não é adquirido, comprado também não. Não tem esse negócio de você chegar, é igual cura para a alma. Cura para a alma, você chegar lá na farmácia. Ô, farmacêutico, é o seguinte, passei mal essa noite, minha alma está oprimida. Qual comprimido você tem? Ele tem. Lá não tem remédio para a alma. A remédio para a alma você só encontra na onde? Na palavra de Deus, meus queridos. Na palavra, não tem de chegar lá assim, ó. Ah, não tem remédio para pecado, chegar lá, oh, eu pequei. Você tem um comprimido aí para curar do pecado? Porque eu pequei ontem de noite, eu caí e eu quero um comprimido. Não tem. É só o sangue. Só o sangue de Jesus, meus queridos. Não tem remédio. Errou, pecou. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vamos mais. Então a falta de humildade, irmãos, dos discípulos. Versículo 49. E respondendo João, disse, Mestre, vimos um que em teu nome expulsa os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse, não proibás, porque quem não é contra nós, é por nós. Outra fraqueza do discípulo, qual é? Falta de tolerância. Ah, irmão, tem hora que a gente, olha, é uma dificuldade. Você topa às vezes com pessoa na rua, você prefere. Deus é tão bom que a gente sabe discernir quem é da igreja tal, quem é da igreja tal. Aí quando você já vê uma pessoa que você já sabe que ela é de uma igreja tal, aí você já se cumprimenta do jeito que eles cumprimentam. Porque se você cumprimentar do jeito que você cumprimenta os irmãos que eles, vai falar nada. Eu sou douta. Chegou um irmão no ponto de ônibus, terminou o culto, estava aqui tanto de irmão no ponto de ônibus. Aí o irmão chegou, paz do Senhor, eu não sou da sua. Aí o que ele falou? Pai de Deus. Falta de tolerância, irmãos. Lá no céu não tem esse negócio de cumprimentar, não. Assim, Shalom, Donai, paz do Senhor, sei que lá. Isso é coisa daqui, ué. Isso é coisa daqui. Hã? Aí os discípulos estavam lá vendo um expulsando demônio. Ficou com ciúme. Ficou com ciúme, Bruno. O que eles fez aqui, ó? Respondendo, João disse, Mestre, vimos que um em teu nome expulsava o quê? Quer dizer, eles não expulsavam. E não queria que os outros expulsassem. Porque eles expulsou? Sim ou não? Eles não deu conta. Aí tem um expulsando demônio no nome de Jesus. O que eles falam? O que João falou para ele? Pode proibir eles? Ele não é da nossa turma, não. Ele não é da nossa panelinha, não. Ele não é do nosso grupinho, não. Ele não é seguidor nosso, não. O senhor pode olhar lá para o senhor ver. O senhor tem 12 seguidores. E assim mesmo, um dos seguidores era traidor.
Tem tanta gente seguindo os outros, né, irmão? Eu sou seguidor de fulano, sou seguidor. Você tem que seguir a Jesus. A pessoa fica lá no Facebook, eu quero seguir fulano, eu sou seguidor. Segue Jesus, pelo amor de Deus. Você seguir gente, você vai decepcionar a sua vida inteira, porque o ser humano erra, peca, faz fiasco a vida toda. Jesus não. Jesus, ele é maravilhoso. Os discípulos estão lá, expulsando. Deixa nós proibir eles. Não existe isso, irmãos. Você está indo naquela igreja? Você está indo na colheita? Você sabe que é só a nossa que salva, né? Você sabe, né? Que não tem outra, não. Tem outra, não, irmãos? É só a igreja A que salva? Nenhuma salva. Eu não vi escrito lá em João 14:6. A igreja pentecostal, não sei, de crente, é o caminho, a verdade e a vida. Lá está o quê? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um dia, mandaram uma carta, irmão, para mim. Estava guardada até pouco tempo. Acho que se eu mexer nos negócios lá, eu vou achar lá ainda. Está guardado. Eu pastoreei num determinado lugar que a pessoa era dessa igreja e mandou uma carta para mim, irmão, dos erros que nós cometemos. Fazer culto ar livre, de dizimar, das irmãs não orar com um boné, para não falar. Mas acabou comigo, irmão, Vai, deixei comigo. Eu peguei, foi na rua, não escrevi nada não. Falei, o negócio é o seguinte, vem cá. Se o senhor me provar na Bíblia aqui agora, que a igreja do Senhor salva, eu estou fechando essa aqui, e o senhor vai batizar todo esse povo aqui lá, e eu vou batizar também. O senhor vai ter o orgulho de falar assim, batizei um pastor da Assembleia de Deus. Mas me mostra aí. Até hoje, ele não deu a resposta. Por que ele não deu a resposta? Por quê, irmãos? Porque quem salva é Jesus. É lógico que nós precisamos de ter um lugar para congregar, irmãos. E eu tenho que defender o lugar que eu congrego, mas eu posso defender, mas eu não posso pôr ele como a única solução da terra. Aí quem viveu lá nos anos 1500, mais ou menos, tadinho, não foi para o céu, porque não tinha essa igreja. Perdeu. O Martinho Lutero, os outros, tudo ficou para trás, porque não tinha igreja. Se é a única que salva, perdeu. Mas não é, graças a Deus que não é, Igor. Graças a Deus que não é, graças a Deus que é Jesus que salva. Aí Jesus, deixa nós proibir eles. Aí Jesus dá uma censurada no João. Não proibais. Porque quem não é contra nós, é por nós. E Jesus ainda falou lá em outro texto, aqui não fala, mas em outro texto falou, o negócio lá, quem não ajunta, espalha. E aqui ele fala, não proíbe, porque quem não é contra nós é por nós, está fazendo a mesma coisa que você está fazendo, pode deixar isso pregar. Aí Paulo vem lá nas cartas de Paulo e fala assim, que Cristo seja pregado, de várias maneiras que ele fala, de fingimento, que tem gente que pega fingindo e tudo, deixa pregar. O povo vai conhecer, vai ouvir falar de Jesus. O problema é na hora do acerto de conta. Vamos mais para nós encerrar aqui. Por último, Lucas 9:54. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que faça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Ô irmãos, olha que defeito, olha que falta grande. Jesus não foi recebido pelos samaritanos. Aí os discípulos ficou irritados com aquilo.
Aí os discípulos falaram: Senhor, é o seguinte, olha quem falou. Mas os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: querem que diga que desça fogo do céu e queima eles, como Elias orou? Aí Jesus falou para eles: que falta de amor, hein? Porque tem, irmão, se a gente não ficar esperto, tem hora que a gente envolve com política, você quase perde isso aqui, ó. Por isso que nós não podemos ficar envolvendo com esse negócio, porque a gente acaba pecando. Queima ele, Jesus, torra ele. Crema ele. É cremar, né? Crema ele, Jesus. Os discípulos olhou aqui lá e falou: pai, Senhor, eles não receberam o Senhor não. Se o Senhor der autoridade, irmão, eles não tinham autoridade para expulsar nem demônio. E agora ia ter autoridade para cair fogo do céu? Igual Elias, nós vamos fazer igual Elias. Será que eles conseguiam fazer cair fogo do céu? Conseguia não, eles não conseguiam nem expulsar o demônio do jovem lá, ué. Agora vai cair fogo do céu. É igual hoje, irmão. Mas foi fogo. Irmão, olha, eu vou te falar uma coisa para você, dá até medo de uns cultos que eles falam que é fogo. É fogo, mas eles não acabam de completar, né? Fogo estranho. É um fogo que não tem nada com coisa de Deus, irmãos. É um fogo que tira a espiritualidade do culto, tira o poder da palavra. Irmão, se um fogo cair na igreja e tirar a autoridade da palavra, estou fora. Porque o fogo que cai, ele cai por intermédio do quê? Do quê, irmãos? Da palavra, por causa da palavra. Fogo que não foi acendido pela palavra, é de Deus? É fogo estranho. Lembra do Nadab e Abiú? Os filhos de Arão? Compareceu no santuário para oferecer sacrifício a Deus. E chegou lá, era o quê? Fogo estranho. Aí a Bíblia diz: e saiu fogo Aí saiu o fogo de Deus. E matou Nadab e Abiú. Matou os dois. Fogo estranho não. Pensou se Deus começar a matar fogo estranho na igreja, irmão? Quem está acendendo fogo estranho na igreja? As funerárias vão ficar lá de fora. Esperando, hoje vai cair uns 5. Porque as pessoas estão faltando verdade, irmão. Está faltando compromisso com o povo, é uma falta de respeito que nós estamos vendo. As pessoas estão sendo levadas como ovelha para o matadouro, estão sendo destruídas. E eles estão somente sugando a lã e não querem nem saber para onde elas estão indo. Se está indo para o inferno, se for para o inferno, nunca vou ver ela mesmo. O duro é se topar com ela lá, né? Foi os dois para lá. Chega, você veio para cá, pastor? Ô irmão, você veio aqui? Aí a briga começa lá. Então Jesus falou: vós não sabeis que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Não veio para destruir, veio para salvar. Ela vai ser destruída lá, não é destruída. Ela vai pagar o preço depois na eternidade. Né? Igual muita gente está pregando aí, que as almas dos santos vão para o Senhor e as almas do ímpio vai ser destruída. Onde está isso? Não está na Bíblia. Jesus mesmo falou que ele não veio para destruir, veio para salvar. Agora quem não quer ser salvo, já sabe, né? Já sabe. Então, irmãos, falta de amor, nós não conhecemos a Deus. Não precisa dizer, porque 1 João 4:8 fala: porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é justo. E por Deus ser amor,
Ele é justo. Ele é justiça, porque Ele é amor, Ele é justiça. Plantou, colheu. Hã? Não vai ter aquele negócio, chegar lá no último dia, ô Fifi, vem cá, Fifi, você errou demais, mas vem cá, tem lugar não sei o quê. Olha, e aqueles que sofreu? Não, não existe isso não, irmãos. Ou nós somos ou nós não somos de Jesus. Ou nós somos crente ou nós não somos crente. Que Deus nos guarde, irmão. Então, falta de amor dos discípulos. Senhor, deixa nós orar e pedir para mandar fogo, igual Elias. Elias fez lá com os soldados de Acasias. Deixa nós orar, fogo descer. Não está descendo nem faísca. Vai descer fogo. Deus nos guarde, irmãos, para que sejamos testemunhas verdadeiras de Cristo, e que as faltas que os discípulos tiveram, vamos tentar corrigir, para nós não incorrer, porque às vezes nós falamos tanto do Pedro, e a gente acaba fazendo o que Pedro fez. Se a gente não vigiar, a gente acaba fazendo. E eu tomo por base isso aí. Samuel corrigiu os filhos de Eli. Lá depois, no fim, os filhos de Samuel também teve problema. Então, só Deus para nos guardar, irmãos. Deus nos guarde e nos dê vitória. Quarta-feira que vem.